Em nosso encontro de hoje, vamos continuar a explorar o princípio da tomada de atitude e focar na questão da necessidade de inovarmos. A inovação geralmente é representada por uma lâmpada que se acende, né? Lembrando as experiências do Edison, e a figura ilustra aí a lâmpada dentro da cabeça da pessoa, né? Mostrando que essa inovação tem que estar dentro da gente. Por que isso? Bom, Tony Robbins explica de maneira muito simples, né? Se você faz o que você sempre fez, isto é, você não inova, você obterá o que você sempre obteve. Simples assim. Essa questão não é nova, não foi Anthony Robbins que inventou, né? Sócrates já dizia que o segredo da mudança é concentrar toda a nossa energia não na luta contra o velho, mas na construção do novo. Freud também abordou esse tema, dizendo que é necessário que estejamos prontos a abandonar um caminho que seguimos durante algum tempo, a partir do momento em que percebemos que ele não pode conduzir a nada de bom. Quando a gente inova, né, nós corremos o risco de escolher um caminho que, como diz o Freud, não leva a nada de bom. E se acontecer isso, só nos resta então inovar mais uma vez e escolher outro caminho. Esse processo também foi descrito pelo poeta português Luís Vaz de Camões, com palavras um pouco mais delicadas, da seguinte forma: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudanças, tomando sempre novas qualidades. Isso foi escrito há quase 500 anos, mas parece contemporâneo. Ou seja, esse processo sempre existiu, faz parte da natureza humana. O Gandhi também abordou isso, quando ele disse que se quisermos progredir, isso é, melhorar, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova. A palavra-chave aí é a novidade. E nesse processo de escolher fazer coisas novas, uma das pessoas que do passado recente aí que mais inovou no planeta, o Steve Jobs, um dos fundadores da Apple, nos deixou esse ensinamento dizendo que tão importante quanto decidir o que fazer é decidir o que não fazer. Quando a gente escolhe fazer alguma coisa, implicitamente nós estamos deixando de fazer um monte de outras. Mas se a gente não refletir a esse respeito e fizer simplesmente a primeira que vem à mente, nós não estaremos conscientes, né, da nossa escolha, né, daquilo que a gente decidiu não fazer. Então essa é a dica do Steve Jobs. O Roberto Chiniachik, outro autor que nós já citamos diversas vezes, diz que a grande verdade é que você é a pessoa que escolhe ser. Todos os dias você decide se continua do jeito que é ou muda. A grande glória do ser humano é poder participar de sua autocriação. Nessa reflexão tem dois pontos importantes. O primeiro é que não existe um dia certo para fazer a mudança. Nós podemos tomar uma atitude a qualquer instante do tempo. Como diz o Chiniachik, você decide se continua igual ou muda todos os dias.
E o segundo ponto é, na verdade, uma conexão dessa questão com a nossa espiritualidade. Quando ele fala aqui da nossa autocriação, essa é uma das características, né, dos seres humanos, né, que ele chama aqui de grande glória, e que nos diferencia, como seres humanos, das demais espécies de seres vivos que tem no planeta. Os animais não têm essa capacidade. As plantas não têm, e os outros elementos inferiores na biologia, muito menos, né? Se mudam por acaso, pela reação ao ambiente, mas não por decisão própria. É isso que o Shinyashiki chama de autocriação. Outro ensinamento aqui do psicólogo americano Burroughs Skinner, é um dos fundadores da escola psicológica conhecida como behaviorismo, né? Um dos psicólogos que baseou, né, a descrição do comportamento humano como fortemente influenciado pela reação ao ambiente, assim como acontece, por exemplo, com as experiências do Pavlov com os cachorros, né, que foi a inspiração dele. Ainda assim, ele nos deixou esse ensinamento que de alguma forma contradiz ou deixa um alerta, né, para quem acredita que o behaviorismo possa explicar tudo. Diz ele: não considere nenhuma prática como imutável. Mude e esteja pronto a mudar novamente. Não aceite verdade eterna. Experimente. Então, essa capacidade de escolher o que experimentar é, na verdade, a mesma questão que nós estamos descrevendo aqui com os autores anteriores. O escritor inglês Clive Lewis vai além, alertando para uma questão adicional, que ele chama aqui de mera mudança. Mera mudança, diz ele, não é crescimento. Se a gente tem, por exemplo, hábitos ruins de alimentação, só come comidas que não são saudáveis e a gente fica mudando de marca de salgadinho, mudou, mas não cresceu. Diz ele, crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. Né? Crescer significa a gente comparar com a gente mesmo, no momento anterior do tempo. Então é necessário, né, para que haja crescimento, que nós mantenhamos essa capacidade de comparação. Né? Tem que ter mudança, sim, mas ela não pode ser a mudança maluca, a mudança irresponsável, onde agora virou tudo ponto cabeça, eu sou outra pessoa. Isso não funciona. Outra questão que já citamos aí de passagem, numa outra reflexão, é a questão do risco. Tem pessoas que não querem tomar atitude, não querem inovar porque enxergam nisso um risco. Mas, diz o Dale Carnegie, outro que já citamos muitas vezes, que toda a vida é um risco, desde que nós começamos a viver. Diz ele, arrisque-se. Toda a vida é um risco. O homem que vai mais longe é geralmente aquele que está disposto a fazer e a ousar. O barco da segurança nunca vai muito além da margem. Essa analogia da vida com o barco, né, que é usado por muitos autores, né, lembrando a gente que se o barco ficar ancorado próximo da margem, né, a chance de sofrer com tormentas é menor, mas não chega em lugar nenhum. Né? Então,
devemos levar em conta que esse risco de fato existe. E um navegador famoso, né, que conecta com essa questão do barco, James Cook, um dos navegadores ingleses aí mais experimentados do século XVIII, nos leva aí para uma outra questão que diz assim: um homem que quer reger a orquestra precisa dar as costas à plateia. Quando a gente quer inovar aí num ambiente onde tenha muitas pessoas, né, os músicos da orquestra, muitas vezes vai ser necessário a gente dar as costas a outras pessoas. Então essa é uma questão que precisamos ter consciência, né? Se a gente quiser agradar a todo mundo, no caso aqui, aos músicos e à plateia, a gente não consegue reger orquestra nenhuma. O poeta americano James Lowell ainda cita essa questão da mudança, lembrando que quem não muda são dois tipos de pessoas: os tolos e os mortos. E ele explica: os tolos não mudam porque não querem, e os mortos não mudam porque não podem. Obviamente não tem mais escolha. Portanto, a recomendação é: deixe de ser tolo. E vamos aqui relembrar uma pergunta que já avaliamos alguma vez no passado, que é importante a gente se fazer a nós mesmos periodicamente. A pergunta é muito simples, diz assim: quando foi a última vez que fiz alguma coisa pela primeira vez? Se a gente se fizer essa pergunta uma vez por semana ou uma vez por mês, e o tempo for passando e a gente perceber que a resposta a essa pergunta vai ficando no passado cada vez mais distante, é porque o nosso processo de mudança, de inovação nos nossos hábitos está ficando esquecido. Então, é uma pergunta útil, uma frase que, se quiserem, pode pôr num post-it e deixar colado na mesa de trabalho, na penteadeira, em algum lugar, né? Para ser lembrado periodicamente, a refletir. Quando foi a última vez que fiz alguma coisa pela primeira vez?